Olá, muito boa tarde. Eu sou a Marília Silin e esse é o Conexão, a programação de lives da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje o nosso assunto é coronavírus. Vão estar com a gente os principais chefes de estado aqui do Paraná para falar as ações que eles tomaram em entidade tomou as suas ações contra o coronavírus em combate a essa pandemia. Vão estar aqui com a gente o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, também o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, e o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou lembrar dos nossos canais de comunicação. Além do Instagram, a gente também está no Facebook, no YouTube e no YouTube também vai estar a nossa live de hoje. No site da Segunda Vice, anota aí, www.tjpr.jus.br/2vice. Em todos esses canais, você vai encontrar a descrição completa dos nossos projetos, ações, todas as nossas novidades. Vamos falar então um pouquinho a respeito do Conexão de hoje. A nossa live fica disponível por 24 horas aqui no Instagram. Depois disso, você pode acessar o nosso canal no YouTube e lá você também vai poder acessar as nossas lives anteriores, né? Já fizemos algumas toda semana, estamos conectados com você, então todos esses materiais estão disponíveis lá. A respeito dos comentários, hoje os comentários estão bloqueados, eles não vão aparecer para que a gente possa ver bem todos os nossos convidados. Mas todo mundo vai poder enviar a sua participação. A gente vai usar o ícone de pergunta, é o interrogação que aparece aí embaixo da sua tela. Você aperta nesse ícone e vai poder escrever a sua pergunta, comentário, o que você quiser. A nossa produção vai ficar atenta a todas essas informações que vão estar ali para a gente falar aqui durante a live. Bom, outro recado importante. Hoje a nossa conversa é um pouquinho mais extensa e aí por isso a gente vai dividir o Conexão em 2 blocos, para que a gente não tenha aquele problema da 1 hora que o Instagram nos permite e aí acaba derrubando a nossa conexão. Nós vamos fazer 2 blocos, então a gente vai falar com 2 participantes, a gente vai desconectar e conectar já em seguida, mas é claro, eu vou avisando vocês para que vocês nos acompanhem durante o Conexão. Hoje, o nosso Boas-Vindas acontece de uma maneira diferente. Quem vai falar com a gente hoje é o desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que está aqui com a gente. A gente vai fazer a conexão com ele já na sequência, para que ele pessoalmente possa falar para todo mundo esse boas-vindas e agradecer, claro, a participação de todos os nossos convidados, os principais chefes de Estado aqui do Paraná. A gente vai fazer essa conexão já já. Eu vou lembrando para vocês os nossos canais de comunicação da segunda vice-presidência. Então, lembra lá. A nossa live fica no YouTube, temos um canal do YouTube, todas as nossas lives estão lá disponíveis. Temos o nosso site, www.tjpr.jus.br/2vice e ainda temos o nosso Facebook, além do Instagram daqui. Eu estou vendo já que a nossa equipe já está entrando, colaboradores aqui da segunda vice-presidência estão sempre com a gente. Muito obrigado. Tem pessoas do interior que já vão entrando para acompanhar o nosso bate-papo de hoje sobre o coronavírus, né? As principais ações das instituições contra o coronavírus. E a gente está só fazendo essa conexão com o desembargador José Laurindo para falar já esse boas-vindas e já na sequência a gente passa a palavra para o desembargador. Para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar o Conexão de hoje, primeiro, então, o nosso primeiro participante é o governador já está nos esperando aqui na sequência, ele já vai fazer a conexão também. Na sequência, a gente fala com o deputado Ademar Traiano, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e a terceira participação vai ser com o doutor Giacoia, do Ministério Público. Finalizamos com o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor, deixa eu ver se o desembargador já está conectando conosco. Ele está aqui acessando o nosso perfil e já vai falar
Ele vai falar com a gente. Já está rapidinho aqui. Eu já falo para vocês, a gente já achou o desembargador José Laurindo de Souza Neto, nosso segundo vice-presidente, que é quem comanda todas as ações aqui da segunda vice-presidência. O desembargador está à frente aí de várias políticas, né, muito importantes do nosso estado, juizados especiais, autocomposição e também a área de cidadania de competência da segunda vice. Nós temos vários projetos em todas essas políticas, várias ações que inclusive estão sendo realizadas nesse período de pandemia. Porque mesmo que a gente esteja em casa, estão todos trabalhando, o trabalho não parou, nós estamos em teletrabalho, todo o Tribunal de Justiça. E por conta disso, a gente continua realizando os atendimentos de forma virtual, a gente está realizando audiências de forma virtual. Tudo está acontecendo normalmente para que todos os jurisdicionados possam ser atendidos, toda a população pode ser atendida nesse período de pandemia. Então, se você precisar, se você quiser ficar ligado, acesse o nosso site. O desembargador já está dividindo a tela aqui comigo. Desembargador José Laurindo, muito boa tarde. Eu deixo com o senhor a palavra para dar as boas-vindas aí a todos que estão nos assistindo. Tá certo, Marília, muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar, agradecer a participação do nosso governador do estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior, presidente do nosso Tribunal de Justiça, Adalberto Jorge Xisto Pereira, deputado Ademar Traiano, e também o Procurador-Geral da Justiça, doutor Gilberto Jacóia. Eu vejo essa live uma forma de nós darmos prosseguimento ao nosso trabalho aqui, realizado pela segunda vez, também pelo Tribunal de Justiça. É uma forma de prosseguir diante dessa dificuldade que estamos tendo com a paralisação, da suspensão dos prazos. Então, esse formato, essa plataforma, ela tem sido utilizado para a continuidade do nosso trabalho, que é basicamente a solução dos conflitos, né, que causam tanta angústia ao cidadão. Então, nós tivemos já aí o lançamento de 3 SEJUSC da recuperação judicial, tivemos o lançamento do SEJUSC bancário e o SEJUSC da Casa Fácil. Todos eles centros de soluções de conflitos consensuais de cidadania destinados à solução de problemas para aqueles que mais sofrem nesse período de pandemia. Então, eu agradeço a participação dos nossos convidados e espero que essa nossa reunião possa servir aí para solucionar dúvidas com relação a esse momento que estamos passando, porque o sacrifício de hoje será uma melhora de amanhã. Eu acho que sairemos melhores do que entramos nesse período. Acho que o Tribunal de Justiça se adaptou facilmente, não só o Tribunal, mas também o poder público se adaptou de maneira rápida a essas necessidades de mudança. A produtividade tem sido excelente, não só no Poder Judiciário, mas no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nós estamos acompanhando. Isso tudo favorece essa boa relação institucional entre os poderes, né? Nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, tem sempre ditado e capitaneado essa política pública, assim como o nosso presidente do nosso tribunal, também o presidente da Assembleia como Procurador-Geral da Justiça. Então, eu agradeço aí mais uma vez e passo a palavra, então, a você, Marília, para dar prosseguimento, então, à nossa live. Obrigado. Obrigada, desembargador. Muito bom a gente estar conectado, né, nesse momento em que estamos distantes, mas estamos sempre conectados. Bom, a partir agora da palavra do desembargador José Laurindo, a gente vai começar agora o Conexão de hoje. E o nosso primeiro conectado, a primeira pessoa que estará conectado conosco é o governador do estado, né, Ratinho Júnior. A gente já está fazendo essa conexão com ele, achando ele aqui na nossa lista, e já vamos dividir a tela com o governador também. Então, como o desembargador acabou de falar, a gente continua atuante, viu? Nossos projetos estão sendo lançados aqui pelas redes sociais. De forma inédita, o Judiciário Paranaense está usando as redes sociais e as lives
para fazer a apresentação desses projetos e nós estamos apresentando, então, projetos, ações, enfim, várias novidades, porque o nosso trabalho não para ainda que a gente esteja em casa, estamos todos em teletrabalho. Então, estamos procurando aqui na lista o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, acho que ele está acessando aqui a gente já vai conectar com o governador. Eu vou lembrando para vocês sempre os nossos canais de comunicação. Bom, além aqui do Instagram, a segunda vice-presidência está no Facebook, também está no YouTube, onde estão disponíveis as nossas lives anteriores. Então, tudo que você quiser saber sobre os nossos projetos, acessa lá. Nós temos um site na internet, www.tjpr.jus.br/2vice. Acessa lá que você vai poder ver tudinho. Gente, falando do Conexão de hoje, então, como eu já disse, ele vai estar disponível no YouTube, mas hoje a gente tem uma situação diferente, vocês devem estar observando, a gente não tem os comentários, a gente bloqueou os comentários hoje para que não fique aparecendo aquela lista, né, de informações nos nossos convidados, no rosto dos nossos convidados. Apesar disso, vocês vão poder enviar suas perguntas normalmente. A gente vai usar o ícone de pergunta, que ele fica aqui embaixo. Ele está sinalizado com um pontinho de interrogação. Clica ali e você vai poder digitar para a gente todas as perguntas, passa para a gente comentários. Se quiser que a gente registre a sua presença, tudo isso você pode fazer por meio dessa ferramenta. Escreve lá para a gente, que a nossa produção aqui está atenta a tudo que está nesse ícone de perguntas, tá? A gente vai poder conversar normalmente aqui na live. Estamos procurando novamente aqui o governador. Ele já está entrando. E antes dele entrar, deixa eu lembrar a questão do tempo, né? Como o Instagram nos permite ficar apenas 1 hora, hoje a gente vai fazer 2 blocos. Então, o Conexão, ele começa agora com o governador e, na sequência, a gente vai falar com a Assembleia Legislativa e aí a gente vai precisar fazer interromper um pouquinho a nossa conexão. Na sequência, a gente já conecta novamente para que vocês possam acessar aí a live da segunda vice-presidência, o Conexão, que é a nossa programação de lives. Inclusive, nós criamos o Conexão a partir do sucesso das nossas lives, né? E a partir de agora, então, o Conexão vai acontecer semanalmente. Vocês vão poder estar em contato com a gente, conectados com a segunda vice-presidência, todas as semanas. A gente vai sempre repassando aqui nas nossas redes sociais o convite, explicando quem vai estar com a gente, quais serão as participações, enfim, seguindo a gente nas redes sociais, acessando o nosso site, vocês vão saber todas essas informações. Estamos aqui acessando, o governador está entrando aqui na nossa live, a gente está esperando só ele acessar para a gente fazer essa conexão com ele. Enquanto isso, vou lembrando vocês, né, as nossas políticas de atuação da segunda vice-presidência. Então, nós atuamos nos juizados especiais, também na autocomposição, né, que são as medidas aí de solução consensual, né, dos conflitos, como a mediação, a conciliação, e ainda temos uma vertente na área da cidadania, né? Temos vários projetos com relação à cidadania, também temos projetos com relação à autocomposição, são os Sejusques, né, os principais representantes dessa política, e dentre os Sejusques, só durante a quarentena, nós já tivemos aí lançamento de pelo menos 3, né, centros de solução de conflitos e cidadania, os Sejusques. Bom, o governador está com um pouquinho de dificuldade aqui para entrar, a gente já está estabelecendo o contato com ele para ver se ele entra. Senão, na sequência, eu vou chamar o deputado Traiano. A gente está fazendo essa conexão aqui agora rapidinho para ver quem que está já conectado com a gente para a gente conversar. O assunto de hoje não podia ser diferente, né? É o coronavírus que nos deixou em casa, nesse estado aí de quarentena, né? Tá todo mundo em isolamento social, né? Não todo mundo, mas uma parcela grande da população, inclusive todo o judiciário, né, está funcionando de forma remota. Muitos outros trabalhadores estão dessa maneira também atuando. E hoje a gente vai poder conversar um pouquinho exatamente para saber como cada instituição está atuando nesse momento, né? E como estão sendo tomadas as medidas, quais são os principais projetos e as principais ações. O governador acho que está com um pouquinho de dificuldade,
Na sequência, a gente vai passar para o deputado Traiano, ou deixa eu dar uma olhadinha aqui, a nossa produção já está fazendo essas conexões com a gente. Esse mundo novo, né, da internet, das redes sociais e a live, claro, né, é uma grande novidade que a segunda vice-presidência também está utilizando para estar conectado com vocês para passar todas as informações. A partir de agora, a gente conseguiu fazer essa conexão com o governador. Agora, deu. sim. Muito bem, então, governador, feita essa apresentação, essas boas-vindas do desembargador José Laurindo, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Boa tarde, governador. Boa tarde, Marília, é um prazer estar falando com você, falando com todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Quero cumprimentar aqui o desembargador Dr. José Laurindo, né, que é o nosso segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, por essa organização dessa reunião, desse bate-papo, dessa fala sobre esse momento que nós estamos passando, um momento difícil para todo o mundo todo, né, nessa pandemia, e cumprimentar em especial o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Xisto, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Traiano, o presidente Traiano, e também o doutor Jacóia, nosso diretor, procurador da Justiça do nosso Estado. Para nós é uma alegria muito grande poder estar participando desse momento, dessa conversa, e eu quero já publicamente, mais uma vez, fazer um agradecimento aos nossos chefes de poderes, ao presidente Traiano, ao Tribunal de Justiça, através do desembargador Xisto, e também aos nossos órgãos de fiscalização, com o doutor Jacóia, o Tribunal de Contas do Estado, pela essa construção solidária que nós temos tido desde o início. Na verdade, isso já vinha acontecendo no Paraná, a gente já tinha esse movimento de trabalhar em conjunto, sempre conversando muito, pensando no futuro do Estado, mas em especial, nesse momento de pandemia, os poderes do Estado, os nossos órgãos de fiscalização, trabalhando de forma conjunta, planejada, se ajudando, se auxiliando nessa construção da melhor solução possível para o enfrentamento, tanto econômico quanto na área de saúde, com o coronavírus. Então, é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje falando com todos vocês, e meu agradecimento público aos nossos chefes de poderes por todo esse momento de solidariedade entre os poderes, para que a gente possa juntos, unidos, junto com a sociedade, poder vencer esse momento difícil que nós estamos passando. Pois é importante que estamos todos conectados, né, governador? Embora distantes, estamos sempre conectados. Desembargador José Laurindo fazendo com que a gente tenha essa conversa, esse momento para reunir os principais chefes de Estado, para que a gente possa falar dessas principais ações. Governador, eu queria começar já falando de uma novidade que foi lançada nessa semana, né? Então, o governo do Paraná ele começou a entregar para as prefeituras o cartão Comida Boa, que é um auxílio para a compra de alimentos, né? Isso é uma novidade, foi lançado agora. Como é que vai funcionar, governador? Marília, na verdade, assim, nós, desde o início da pandemia, a gente tem buscado fazer, junto com as secretarias, um planejamento, tanto na área econômica, porque, naturalmente, a economia do Estado ela é afetada, e também na área de saúde, por uma razão lógica, né, de poder buscar dar um melhor atendimento à população no enfrentamento ao coronavírus, e também um olhar muito claro e muito cuidadoso na área social. Nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas vão acabar ficando sem a sua renda, ou se não perdendo a totalidade, quase que na totalidade, o seu ganha-pão, né, o seu dia a dia, o seu salário. Muitas pessoas trabalham de maneira autônoma, sem carteira assinada, sem uma série de garantias que poderia dar ao trabalhador, e tem muitas pessoas que infelizmente vão passar muita dificuldade a ponto de não ter comida em casa. Então nós criamos um programa social, dentro dessa plataforma social que nós construímos, nós também criamos uma atenção desde a merenda escolar. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a liberar a merenda, dar continuidade na compra da merenda e fazer kits dessa merenda e destinar às famílias mais carentes do estado do Paraná. Então, cada 15 dias, as famílias, cerca de 300 mil famílias, são atendidas com o programa da merenda,
programa Mais Merenda, que nós lançamos e estamos auxiliando essas famílias de baixa renda. Fizemos um trabalho também com a Sanepar e com a Copel, no sentido de fazer com que essas pessoas não tenham a necessidade de pagar a sua conta de água e luz, tendo a garantia que ela não será cortada e nem ter a necessidade de pagar a tarifa social, que é uma tarifa mínima que essas famílias pagam, para também, nesse momento de dificuldade, não tem que fazer esse desembolso. E criamos um projeto chamado Comida Boa, que na verdade é um complemento àquilo que o governo federal, através da Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania já vem fazendo, onde nós estamos liberando 1 milhão e pouco cartões que a pessoa vai ter o direito de fazer uma compra lá, um valor de R$50, que é para fazer uma compra de uma cesta básica, para auxiliar essa remuneração que ela também vai ter da Caixa Econômica Federal. Nós fizemos uma parceria com vários estabelecimentos, são mais de 2.500 estabelecimentos em todo o estado, entre supermercados, hipermercados, mercearias. A ideia também é fomentar o bairro, é fomentar os municípios do Paraná nesse setor, com esse investimento, e são 1 milhão de famílias que serão atendidas com esse cartão Comida Boa, que vai aí dar para suprir em alimentos mais ou menos 30%, 40% das pessoas do Paraná. Nós queremos chegar aí a 3,5 milhões, 4 milhões de pessoas sendo atendidas com o cartão Comida Boa. Então é um projeto social que faz parte de um pacote de outras medidas que nós já fizemos lá no início, quando começou a chegada da pandemia aqui no Brasil, e a ideia é poder manter isso até quando for necessário, e a gente espera que isso possa passar o quanto antes. Bom, governador, você falou principalmente das medidas sociais, mas o governo do estado também tomou medidas aí econômicas, também, claro, na área da saúde. Tudo isso já vem surtindo um efeito bastante positivo em nosso estado, não é? Veja, Marília, a gente fez algumas decisões que foram importantes, estão sendo importantes, para de alguma maneira o Estado ter um controle da pandemia, né? Sempre a preocupação é não deixar com que essa curva do vírus aí possa fazer de uma forma muito brusca, né? Muito acentuada. Então, nós já vínhamos, desde o ano passado, isso era um compromisso, uma plataforma de governo, de fazer a descentralização da saúde. O que é isso? A saúde do Paraná, ao longo de décadas, ela sempre vinha de uma maneira avançando positivamente no nosso estado. Eu tenho que fazer justiça aos governadores do passado, isso não é uma conquista do nosso governo, ela veio ao longo de muito tempo avançando bem. Mas ela era muito concentrada na capital. Então, as pessoas, muitas vezes, para fazer uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, que não é uma cirurgia complexa, ela tinha que andar 300, 400, 500 quilômetros para ir ser atendida por um hospital. Então, desde o ano passado, nós começamos através da liderança do secretário Beto Preto, que é médico, já foi do Ministério da Saúde, tem um grande conhecimento, é gestor público, foi prefeito, de fazer a descentralização da saúde. Nós começamos a fazer muitas parcerias com os hospitais filantrópicos, Santas Casas espalhados pelo Paraná, hospitais privados, mas que atendem SUS, e os próprios hospitais do nosso estado. E isso já vinha avançando desde o ano passado, esse fortalecimento da regionalização da saúde. Nós tínhamos um dado que a dengue no Paraná ia vir muito forte. Isso lá em agosto, mais ou menos setembro, nós já anunciamos que a dengue no Paraná teria um surto porque ela vinha com um sorotipo 2, que era um sorotipo diferente, onde o paranaense não tinha, a grande maioria não tinha imunidade contra esse sorotipo. Então nós ampliamos a capacidade de atendimento da nossa rede de saúde no interior, nas regiões, de várias regiões do estado. Mesmo sem a gente prever, né, que ia ter essa pandemia no mundo, porque isso acabou acontecendo no final de dezembro, início de janeiro. Mas quando a gente viu que essa pandemia estava vindo com uma nuvem, vamos dizer assim, né, passando da Ásia, indo para a Europa e assim por diante, nós começamos a potencializar o trabalho nessa rede que já estava montada, que já estava sendo montada no ano passado. Nós ampliamos a capacidade de leitos de UTI no estado do Paraná. Nós tínhamos até então 3.000 leitos de UTI entre adultos e leitos pediátricos, e nós ampliamos para atender
exclusivamente o Covid, mais 600 leitos de UTI. Nessa mesma parceria, com novos equipamentos, com novos credenciamentos de leitos de UTI e também de leitos de enfermaria. E, automaticamente, a gente tem conseguido fazer com que o Estado do Paraná, até esse momento, não entre em colapso. A gente espera que não entre. Estamos nos programando, nos planejando para isso, para que a gente possa ter um bom atendimento. Hoje nós temos cerca de 33%, 34% dos leitos para o Covid que estão sendo utilizados. Então nós temos ainda um bom volume de leitos exclusivos para o Covid, para que a gente possa atender a população da melhor maneira possível e trabalhar para que a gente tenha o mínimo de prejuízo de vidas, né, nesse Covid. Eu estou muito assim, satisfeito até então da maneira que está sendo conduzida a Secretaria de Saúde, e nesse planejamento a gente espera, e claro que o nosso trabalho não para por aí, a ideia é sempre estar ampliando e melhorando. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 3 hospitais que estavam programados para ficarem prontos em dezembro e janeiro. Nós antecipamos esses 3 hospitais para colocar à disposição do Covid-19 também. Um é em Vaiaporã, que vai atender a região do Vale do Ivaí, a região norte do Paraná. Outro é em Telêmaco Borba, para dar apoio nos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa. E o outro é em Guarapuava, que é um hospital grande, um hospital que ficou muito bem construído, inclusive, e que nos próximos dias nós já estamos equipando para que a gente possa também colocar à disposição da população. Bom, governador, o senhor falou a respeito do número de leitos, né? Algumas informações aí com relação ao combate a essa epidemia. Bom, existe um ranking, né, feito por uma entidade que chama Open Knowledge, que avalia a transparência exatamente em relação à pandemia. E o governo do estado vem fazendo um trabalho de divulgação bastante importante. Nós temos um site, inclusive, que reúne todas essas informações, inclusive a respeito dos leitos, né, no sistema de saúde. O senhor acredita, como diz, né, mesmo a campanha estadual, né, que essa informação ela ajuda na prevenção contra o coronavírus? Ela ajuda a levar prevenção, levar consciência para a população, né? Essa é uma doença que, para ser evitada, o bom senso ela é fundamental, que é a consciência do isolamento social, evitar com que os idosos saiam de casa sem necessidade, o contato com os idosos, as pessoas que estão na área de risco, vamos dizer assim. Esse distanciamento é fundamental, a higienização é algo fundamental, tanto é que a máscara e a questão da lavar sempre as mãos, passar o álcool em gel, tudo isso ajuda muito a pessoa a se proteger. E proteger o próximo, porque ela é um vírus que se propaga da proximidade, né, da fala e assim por diante. Então, toda essa transparência, automaticamente ela leva a necessidade das pessoas terem consciência e também adquirir cada vez mais essa consciência coletiva do isolamento social, e também a transparência nos dá a credibilidade de mostrar para a população que aquilo que nós estamos fazendo está dentro do planejamento, mostrando de forma sincera toda essa organização e, claro, também servindo de alerta para mostrar que não existe um milagre. Se nós não tivermos esse planejamento e não tiver a consciência da população, tudo isso que está sendo construído a gente pode se perder devido à superlotação dos hospitais. Nós estamos entre os 3 estados mais transparentes do Brasil, em especial nesse momento da pandemia, e a ideia é justamente essa relação de confiança com a sociedade. Se a sociedade não confia no governo, não confia no planejamento, possivelmente vai afetar isso no dia a dia da vida dela e até afetar emocionalmente essa pessoa. Então, por isso que nós estamos tratando disso com muita seriedade, no sentido de levar o máximo de informação possível. E toda essa estratégia, ela também é calcada em cima de decisões que foram importantes e que nós nos inspiramos em países como a Coreia, como Singapura, países que conseguiram enfrentar essa pandemia. Tiveram, obviamente, pessoas infectadas, tiveram, lamentavelmente, algumas pessoas que foram a óbito, mas passaram de uma maneira menos traumática pela pandemia. Então, nós estamos fazendo muito teste.
e é aquele teste Golden Standard, que é considerado o teste mais preciso pelos especialistas. O Paraná é, de todos os estados do Brasil, o estado que mais fez teste até agora. Nós fechamos aí ontem mais de 23 mil testes feitos aqui no estado do Paraná. Só a título de comparação, São Paulo tem 4 vezes mais habitantes que o Paraná, e fez 43 mil. Nós chegamos a 23 mil testes. Bahia, que tem mais que o dobro de habitantes do Paraná, fez 18 mil testes. Então, nós estamos proporcionalmente, em número de habitantes, fazendo muito mais testes. E isso nos ajuda a, primeiro, quanto mais pessoas detectadas, você tem mais tempo para cuidar dela, com mais rapidez, e, além disso, nos dá uma visão mais para tomar as decisões que são necessárias para o enfrentamento. E nessa organização dos testes, a ideia, o trabalho que nós estamos fazendo é para que daqui 15 dias, lá pelo dia 15, 20 de maio, a gente consiga ampliar de 600 testes para 5.600 testes por dia. Gente, estamos retomando aqui a nossa conexão para que você esteja conectado com a gente. A gente vai fazer de novo a conexão com o governador. Só gostaria que vocês mandassem para a gente se estiverem nos ouvindo agora perfeitamente, se a nossa conexão se restabeleceu. Nós vamos chamar o governador novamente aqui na nossa live. Já estou vendo que o pessoal voltou aqui a entrar, a conectar com a gente, já está nos assistindo. Nós vamos fazer aqui já uma finalização dessa participação do governador do estado do Paraná, Carlos. A gente já está procurando ele aqui na nossa live, ele também já está reconectando. E aí a gente já faz essa retomada da conversa para falar a respeito. Governador, agora estamos conectados novamente aqui. Está me ouvindo bem, governador? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho a respeito do trabalho, né? Assim como o Tribunal de Justiça mantém um trabalho remoto, o governo do estado está funcionando plenamente, e exemplo disso alguns projetos que a gente vem lançando em conjunto com o governo do estado, né? Então, exemplo disso são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os TEJUSCs, que agora a gente lança em parceria com o governo estadual para tratar de alguns casos bem específicos, como recuperação empresarial, disputas de terra e ainda questões de habitação. Num período como esse de crise, obviamente que esses serviços, eles representam um grande auxílio à população, não é, governador? Sem dúvida, Marília. E, na verdade, no momento de crise, você tem que se reinventar, né? E o poder público também tem, a máquina pública também tem que se reinventar, e tem sido aí um grande desafio para pensar essa nova roupagem para prestar esse serviço ao cidadão, né? Nós não podemos, a máquina não pode parar. O Estado, como um todo, ele tem que estar funcionando e funcionando bem. Então, essa parceria com o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa também fazendo as suas sessões por videoconferência, isso tudo tem ajudado ao Estado tomar as decisões e tomar as iniciativas que cabe a cada órgão para poder continuar prestando esse serviço. O Estado, hoje nós temos boa parte dos nossos servidores trabalhando em home office, e tem sido uma grande surpresa porque a produtividade em alguns setores até aumentou do Estado, né? E isso demonstra que realmente é uma nova metodologia de trabalho onde as pessoas estão se adaptando e se adaptando bem acima de tudo. E nós também tivemos que nos reinventar em alguns setores que são extremamente estratégicos para a população e, em especial, para os jovens, né, que é a educação. Então, nós criamos um projeto também nesse momento para que os nossos jovens do ensino médio não ficassem sem aula. Nós lançamos um projeto chamado Aula Paraná, onde o governo do estado, através de TV aberta, através de uma parceria com a Google Classroom, que é uma plataforma da Google, onde eles cederam para o estado de forma gratuita, nós estamos tendo aula normal. Então, o conteúdo escolar está chegando nos alunos de todo o estado do Paraná, e isso vai fazer com que os nossos alunos e também os professores não percam aí o ano letivo. Então, nesse momento de muita dificuldade dessa prestação de serviço, a gente conseguiu se reinventar
para que a gente pudesse continuar prestando um bom serviço. Esse é um exemplo que o governo do Estado está fazendo, mas nós temos outros que, tanto o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o próprio Ministério Público continua fiscalizando e até nos auxiliando em alguns setores extremamente importantes, de forma, através da tecnologia, né? O próprio Tribunal de Contas também auxiliando os municípios através da tecnologia. Então, eu acredito que essa é a grande demonstração desse ativo que tem o Estado do Paraná, que é ter órgãos, poderes que foram bem planejados, montados, são bem administrados, que é no momento de crise que você vê a qualidade do gestor. Né? No momento de calmaria, qualquer um pode tocar a máquina e as coisas, mas é no momento de muita dificuldade que nós vemos aí a qualidade dos gestores do nosso Estado. É importante lembrar, o Paraná não está só enfrentando o coronavírus, nós estamos enfrentando a pior seca da nossa história. Abril foi o pior mês da história de estiagem do Estado do Paraná. Março foi o pior mês dos últimos 30 anos. Nós estamos enfrentando a maior epidemia de dengue da história do Estado do Paraná, 130 mil pessoas infectadas. E, além disso, nós temos o desafio econômico, que também não é fácil, porque tanto os órgãos do poder público são afetados, porque cai a arrecadação, cai o repasse de recurso, o caixa diminui e nós temos que pagar o salário dos servidores, nós temos que continuar tendo combustível nas viaturas, os hospitais têm que continuar funcionando e, além disso, nós temos que trabalhar para que o setor privado, né, o setor econômico do nosso Estado também não pare. Então, são grandes desafios e só essa união que vai fazer a gente sair dessa e é o que nós estamos conseguindo fazer no Paraná, graças a Deus. Pois é importante estarmos todos distantes, porém conectados, né, governador? Todos os poderes aqui do Estado do Paraná. Hoje é um reflexo disso a gente estar conversando, né, a respeito dessas ações que foram tomadas por cada uma das entidades, mas é muito importante a gente divulgar essas informações e mostrar que estamos todos conectados, né, todos juntos combatendo o coronavírus. É isso aí, acho que é uma demonstração de união do povo do Paraná, dos esforços. Eu também tenho que aqui relatar as reuniões que eu tenho tido com a bancada federal, os deputados federais. Nós tivemos já várias reuniões por videoconferência em defesa do Estado em Brasília. Os nossos senadores também, constantemente a gente tem conversado, mesmo por videoconferência, feito reuniões para ver de que maneira que eles podem nos auxiliar o Estado do Paraná em Brasília. Então, é um momento histórico em todos os sentidos, mas em especial é histórico nessa união daqueles que são responsáveis para fazer o Estado andar e, acima de tudo, levar qualidade de vida para a população. Governador, eu queria desde já agradecer a sua presença aqui no Conexão, né, a programação de lives da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça. Vou alertar o pessoal que está nos assistindo que os nossos comentários hoje estão bloqueados para que vocês possam ver bem nossos participantes. Vocês podem mandar nessa caixinha de perguntas aqui. Nós estamos recebendo algumas e, na sequência, a nossa produção já vai dar uma olhadinha para a gente repassar tudo. Governador, gostaria de agradecer quem estiver seguindo o senhor e está nos acompanhando aqui no Instagram. A gente vai desconectar com o governador daqui a pouquinho e continuamos o assunto falando aí com a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, todos aqueles que estiverem assistindo a nossa live pelo perfil do governador, pode continuar nos assistindo aqui no perfil da segunda vice, @2vicetjpr. Governador, muito obrigado pela sua presença, muito importante os esclarecimentos de hoje. Eu que agradeço a você, Marília, agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Quero cumprimentar aqui o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Laurindo, pela iniciativa através da segunda vice-presidência, e também o desembargador, o presidente doutor Xisto, que tem sido um grande parceiro, não só com o presidente do Tribunal de Justiça, que é um órgão extremamente importante. É importante a gente relatar que o Tribunal de Justiça do Paraná é um dos mais modernos do Brasil, é um orgulho para o nosso Estado, e também agradecer muito à Assembleia Legislativa, aos deputados em nome do presidente Traiano, que tem sido rápidos nas votações emergenciais que nós temos que fazer
para atender a pandemia, e também agradecer ao Tribunal de Contas, né, através do presidente Nestor, todos os conselheiros, agradecer aqui ao doutor Giacoia, que é o representante do nosso Ministério Público, que também é uma referência no Brasil, e que tem nos ajudado muito aí a tomar uma série de medidas. É um momento delicado, as compras elas ficam muito mais também os prazos mudam muito e nós temos que levar muita transparência, seriedade, e os órgãos de fiscalização são importantes para que não haja nenhum equívoco, nenhum erro neste momento, e acima de tudo a gente possa levar a melhor prestação de serviço para a nossa população e passar da maneira mais rápida. Eu não tenho dúvida que nós vamos passar por esse momento. O Paraná é um estado musculoso, é um estado de gente trabalhadora e que, acima de tudo, sabe aonde quer chegar. Nós vamos ajudar muito, em pouco tempo, a fazer o Brasil retomar sua economia, e o Paraná será a grande locomotiva desse país. Muito obrigada, governador. Muito obrigada pela participação. Como o governador falou, todos nós, os poderes, né, aqui do estado do Paraná, estamos juntos nesse combate ao coronavírus, estamos conectados e continuamos prestando atendimento a toda a população. O governador fez aí esclarecimentos muito importantes, falando das principais ações do governo do estado, né, para enfrentar essa pandemia, né, que assola todo o país. Bom, se você está vendo essa live e perdeu alguma coisa, ela vai estar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Aqui no Instagram ela fica disponível por 24 horas. Mas depois a gente está gravando todo esse Conexão de hoje e você vai poder assistir essa conversa também no YouTube. Agora, a gente vai falar com o nosso segundo participante do Conexão de hoje, e é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado estadual Adhemar Traiano. A gente está fazendo a conexão com o deputado Adhemar Traiano para a gente falar também como a Assembleia Legislativa vem atuando nesse momento de pandemia, né? Muita gente fazendo esse teletrabalho, né? O home office, como a maioria conhece, e a gente vai saber agora quais são as principais ações também que a Assembleia vem tomando nesse sentido. Agora eu já estou dividindo a tela com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Adhemar Traiano. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Marília. É uma alegria enorme estarmos aqui nesta live, levando as informações à população paranaense. Eu quero cumprimentar o meu amigo pessoal, desembargador José Laurindo, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, meu amigo desembargador Adalberto Xisto, presidente do Tribunal de Justiça, procurador de Justiça do Estado do Paraná, doutor Giacoia, como disse o nosso governador, uma grande referência no Brasil, e também cumprimentar o governador Ratinho Júnior, principalmente pelas medidas que vem adotando em relação a esta pandemia, que hoje assola a todos os paranaenses e que nos coloca numa situação extremamente difícil, onde praticamente mudou a forma de todos agirem no Estado e no próprio dia a dia de todas as pessoas. Pois é, presidente, até falando sobre isso, mudou completamente a forma de trabalho em todos os poderes, né? O Tribunal de Justiça vem sentindo isso, embora venha mantendo o atendimento, né? O teletrabalho mudou completamente a forma de prestar esse serviço. Como é que funcionou isso na Assembleia? Quais foram as estratégias tomadas para que o atendimento continuasse, para que o trabalho continuasse? Veja bem, é importante que todos tenham conhecimento para que todas as decisões que possam ser tomadas em relação ao Poder Executivo, que possa beneficiar a população paranaense, todas elas precisam tramitar pelo Poder Legislativo Estadual. Por isso, nós precisamos nos reinventar, e exatamente com a maior celeridade possível, para que pudéssemos fazer com que a Assembleia não ficasse parada nas suas atividades e também desse sustentabilidade ao próprio governo no sentido dessas medidas, porque todas elas iam e vão em benefício da população paranaense nesse combate à pandemia. O que nós fizemos aqui? Primeiro, nós tomamos iniciativa de praticamente
afastar a grande maioria dos servidores para que não ficássemos aglomerados aqui no Poder Legislativo. As pessoas acima de 60 anos, imediatamente também, permaneceram em suas residências. E um sistema de votação remoto. O que significa dizer? Existem 2 aplicativos. O Zoom, que é de conhecimento de todos, mas a Assembleia, eu quero aqui louvar todos os nossos servidores que trabalharam nesta área, ela desenvolveu o seu próprio aplicativo, que é inédito em todo o Brasil. Aliás, diga-se de passagem, hoje é o melhor aplicativo que está funcionando em todo o Brasil. Nós criamos a possibilidade dos parlamentares permanecerem em suas residências. Aqui no Poder Legislativo, permanece apenas o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Os demais parlamentares, eles permanecem em residências e as sessões acontecem remotamente. Além de criarmos esse aplicativo, também criamos a possibilidade dos parlamentares poderem fazer as indicações dos projetos de iniciativa do deputado ou das deputadas em tempo real, né, para que possa, enfim, imediatamente acessar aqui, através desse aplicativo, a possibilidade de encaminhamento dessas indicações e projetos para serem submetidos à análise da diretoria e também do próprio presidente. E o que é importante dizer, resolução que cria possibilidade, mudamos radicalmente a forma e o rito das votações e das apreciações das mensagens. Nós votamos um projeto de resolução que possibilita fazermos com que as comissões permanentes da Casa, composta por 24 comissões, possam, enfim, opinar e darem pareceres sobre todos os projetos também em suas residências. E o presidente da Assembleia é o condutor. Quando no passado a CCJ, que é a grande comissão aqui, ela teria que se reunir presencialmente, hoje não. Hoje a decisão cabe ao presidente designar um relator dos projetos pertinentes à matéria e dar o parecer, e eu submeto à apreciação dos senhores deputados, num plenário geral. Então, nós nos reinventamos para que pudéssemos, enfim, votar aquilo que é de interesse público do Estado do Paraná nesse momento que, mais do que nunca, é importante a responsabilidade dos poderes constituídos para que possamos juntos dar exemplo à população paranaense e, acima de tudo, demonstrar que nós todos estamos muito preocupados com esse vírus que assola o Paraná e o Brasil, esse vírus que não tem limite de fronteiras e que, lamentavelmente, hoje faz com que a saúde das pessoas seja prejudicada e também, aliados a isso, a crise econômica, porque nós estamos vivendo uma situação atípica. Praticamente a atividade empresarial, industrial, ela está totalmente distante, porque não há como manter o servidor em função do isolamento, que é necessário. Nós temos que ter a consciência do isolamento, para que possamos, enfim, com a maior brevidade possível, poder sairmos dessa pandemia. Bom, deputado, além de todos esses desafios em manter o trabalho e o atendimento de forma remota, a Assembleia, assim como o Tribunal de Justiça, mostrou toda a sua solidariedade, né? A Assembleia efetuou repasses para a saúde paranaense, né? Exatamente para auxiliar esse momento, né, de combate ao coronavírus. Da onde que vieram esses recursos? Como é que foi esse procedimento, deputado? Bom, Marília, também é oportuno que eu possa levar ao conhecimento de todos os paranaenses. Nós temos aqui um orçamento que ele enfim, designado através da Lei de Diretrizes Orçamentária, que é votado, né, pelos senhores deputados. Esse orçamento vem à casa, encaminhado pelo Poder Executivo, onde nós temos percentuais para cada poder. A Assembleia tem um determinado orçamento. Anualmente, nós devolvemos para os cofres do Tesouro do Estado
para que o governador, através de programas do Estado, possa investir em todas as áreas do Paraná, em torno de 280 milhões de reais. Nesses 5 anos que eu estou aqui como presidente, nós já devolvemos 1 bilhão e 250 milhões de reais. Então, trabalho da mesa executiva do Paraná. É claro que, aliado a isso, nós também, sempre em parceria e com apoio total e integral dos senhores deputados e deputadas, nós criamos um fundo aqui na Assembleia que se chama FEMALEP. Este prédio onde nós estamos aqui tem 60 anos de existência. Ele precisa passar por reparos de toda a ordem, até para que a gente possa modernizar o prédio, criar as condições dentro de parâmetros atuais para dar celeridade a todos os processos de votação, o trabalho interno das diretorias, e, portanto, criamos um fundo. Esse fundo ele é composto de multas oriundas que vêm do Tribunal de Contas, né, e também fruto da economia da Assembleia, que os próprios deputados contribuem para com essa economia. Nós tínhamos aí 37 milhões e 700 mil reais, que é o Fundo de Modernização. Nós abrimos mão de podermos fazer essa modernização durante esse ano e passamos para o Fundo de Saúde do Estado do Paraná, com o aval, através de uma lei complementar, porque nós precisamos de uma lei para a transferência desse fundo. Os senhores deputados, por unanimidade, votaram, e nós transferimos ao Fundo de Saúde do Estado 37 milhões e 700 mil reais, além de outras matérias que nós aprovamos aqui, que na sequência eu posso também fazer o comentário sobre elas. É exatamente isso que eu ia perguntar, deputado. A partir desse momento, né, desse novo coronavírus, os poderes aqui do Paraná estiveram conectados para que a gente mantivesse o atendimento, né, à população. E aí o que eu queria perguntar agora é exatamente esses projetos de lei que falam sobre modernização de serviços, né, para a sociedade paranaense. Como é que eles têm tramitado na Assembleia? Como é que isso tem sido feito? Tem sido priorizados? Como que está funcionando nesse momento, deputado? Bom, neste momento, nós priorizamos, na verdade, matérias que tenham relação com a pandemia. Até porque é de muita responsabilidade de todos os senhores deputados estar antenados às iniciativas que o próprio Poder Executivo toma, né, em benefício da população paranaense. Então, alicerçado naquilo que é encaminhado pelo Poder Executivo, nós estamos dando celeridade para as votações das mensagens governamentais com a maior brevidade possível, abreviando o tempo, inclusive, como eu já afirmei aqui, em relação aos pareceres, ao trâmite nas comissões permanentes da Casa. Além disso, há iniciativas dos senhores deputados que são interessantes para a população paranaense. Por exemplo, uma iniciativa de todos os 54 deputados, projeto de lei sancionado pelo governador, que proíbe, né, o corte de energia elétrica, de gás e de água para as famílias que estão em vulnerabilidade no estado do Paraná, enquanto perdurar a pandemia. Esse projeto, ele teve a iniciativa de alguns deputados, e os demais todos foram apoiadores, portanto, é uma decisão dos 54 deputados e deputadas. Esta é uma das grandes iniciativas que nós tomamos aqui em benefício da população paranaense. Além de aprovarmos também uma lei que decreta de calamidade pública a grande maioria dos municípios paranaenses, já na ordem de 250 municípios. O porquê da aprovação desta lei? Porque em crise de pandemia como esta, a economia ela está debilitada. As receitas praticamente estão afundando. O estado do Paraná perde só no mês de abril quase 500 milhões de reais. Consequentemente, os municípios também perdem receita, que é o ICMS. O Fundo de Participação dos Municípios, que é oriundo da arrecadação de todos os impostos do país e depois devolvido parte através de percentuais dos municípios, também caiu muito agressivamente.
Então, a calamidade pública ela dá essa condição aos municípios que, em crise de pandemia, ou desastre climático, ou outros desastres, eles poderem, enfim, fazer alterações orçamentárias para suprir as necessidades, né, desse momento de pandemia. É claro que, nesse momento, especificamente para a área de saúde e social. E é oportuno que também façamos aqui um comentário. É de muita responsabilidade dos senhores prefeitos, o processo de aprovação da lei de calamidade pública não é apenas a aprovação, mas que os senhores prefeitos, eles serão fiscalizados, né? É que eles poderão, enfim, deixar de cumprir algumas formalidades da lei de responsabilidades. Podem aumentar os percentuais a serem aplicados na área de saúde, preventivamente. Apesar de, em alguns municípios pequenos, não terem ainda, talvez, manifestado ou oficialmente registrado um caso de coronavírus. Mas todos no Paraná, com certeza, terão, em função dessas perdas de receita, a necessidade da aprovação desta lei de calamidade pública que tramitou aqui na Assembleia Legislativa com a aprovação de todos os senhores deputados. Nós criamos aqui também o sistema de teletrabalho. Como a gente colocou os servidores fora da casa da grande maioria, nós oportunizamos cursos gratuitos para que eles possam também se aprimorar no conhecimento para a aplicação desse conhecimento aqui dentro da estrutura da Assembleia Legislativa. Outra lei de fundamental importância, e esta eu quero realmente fazer aqui um comentário muito maior, porque ela é o essencial para a prevenção do contágio do coronavírus. A lei que estabelece a obrigatoriedade de usar máscaras em todo o estado do Paraná. O governador já sancionou esta lei. Também foi iniciativa inicial do deputado Romanelli, deputado Alexandre Cury, eu não lembro aqui outros deputados, mas os 54 deputados são proponentes desta lei. E ela é altamente benéfica no sentido da proteção da população. O cidadão, a cidadã, os jovens, principalmente os jovens, né, que talvez no seu ímpeto da agressividade, da rebeldia, entende que não há necessidade de usar a máscara. Mas é fundamental, você está convivendo com familiares, com seus pais, com seus irmãos, e é oportuno que a máscara ela tenha esse objetivo da prevenção. E esta é uma lei fundamental para o estado do Paraná. Quanto mais nós usarmos máscara, e nós não estamos usando agora aqui, Marília, até porque, né, estamos aqui num espaço isolado, é bom que a população saiba disso, sob pena de nos cobrarem responsabilidade. Eu estou aqui no meu ambiente, na minha sala da presidência, estou sozinho, né, fazendo esta live, mas ao desligar e ao sair da live, eu já imediatamente passo a usar a máscara. Então, são iniciativas que a Assembleia tomou por parte dos senhores deputados. Aqui me vem a lembrança também de uma outra mensagem que foi aprovada pela Assembleia, que obriga os cartórios a comunicarem os órgãos de saúde do Estado e o LACEN, quando feito exames, imediatamente, né, para esses órgãos oficiais, para que tenhamos, enfim, um controle maior do contágio aqui no estado do Paraná. Que, aliás, eu quero fazer aqui um elogio. O governador tem tomado, sempre em sintonia com os poderes, medidas altamente benéficas à população, sabe? E tem tomado decisões com equilíbrio, com a razão, não apenas com o coração, porque não é momento para isso. Nós temos que ter essa compreensão, nós não podemos aterrorizar a população. Então, eu acho que nesse sentido é de encaminhar para despertar da consciência. Esse é o grande objetivo. E eu quero, acho que ainda tenho um tempo aqui, também me reportar. O estado do Paraná cresceu em violência à mulher em torno de 15% nesse período da pandemia. Nós implantamos aqui na Assembleia a Procuradoria da Mulher. Portanto, as mulheres que se sentirem afrontadas, agredidas,
maltratadas, que elas possam também, através do dispositivo de WhatsApp, usar o telefone da Procuradoria da Mulher e imediatamente informar por WhatsApp, né, a agressão que estão sofrendo, porque talvez, naquele momento, elas não tenham a condição de informar as autoridades competentes. É mais uma iniciativa do Poder Legislativo no sentido de atender a mulher paranaense, que ela tem um papel muito importante no contexto da nossa sociedade. É, bem lembrado, deputado, é uma situação muito grave e muito importante, né, da gente recordar aqui. Bom, para a gente indo encaminhando para o final da sua participação, deputado, primeiro eu queria falar que a gente está registrando aqui algumas participações, a nossa produção já está dando uma olhadinha em todas as perguntas, e a gente vai responder tudo, mesmo que depois da live a gente tenha que fazer algum outro tipo de material, a gente vai responder todas as dúvidas que aparecerem por aqui. Bom, deputado, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das expectativas para o futuro, né? Eu acredito que o novo coronavírus, essa situação de pandemia, né, modificaram, obviamente, o trabalho de muita gente. E como o senhor avalia que vai ser o futuro da Assembleia, né? O senhor acredita que essas modificações, esse trabalho remoto, enfim, tudo isso pode ser que influencie o trabalho da Assembleia daqui para frente? Olha, eu imagino que a gente não tem também, nesse momento, uma previsão de quando isso vai encerrar. Então, nós estamos preparados para continuar com as votações remotas até quando for necessário, até com o objetivo de também proteger os nossos servidores, os próprios parlamentares, né, que estão em suas residências, porque eu acho que é chegado o momento da responsabilidade, do despertar de consciência de todos. A partir de nós podermos, enfim, definitivamente entrarmos naquele pico que possa, enfim, descer da crise dessa pandemia, é lógico que nós vamos ter que repensar novamente, porque este período foi um período em que nos obrigou a reinventar praticamente tudo. Não só no Poder Legislativo, eu acho que as famílias também passaram a viver um tempo diferente. Quem sabe, um momento em que a gente possa ter a consciência da importância da convivência com a família, que muitos se distanciaram. E isso está, nesse instante, aproximando, né, um melhor relacionamento, fazer uma reflexão sobre esse período em que nós estamos vivendo. Eu acho que tudo isso faz com que a gente possa rever valores, não apenas dentro dos lares, das famílias, mas em todas as áreas, né? Nós temos que rever muitas coisas, porque isso nos faz repensar a vida. Nós estamos diante de situações que Hoje eu estou numa situação boa, porque eu faço a cada 10 dias ou 15 dias um exame preventivo. Mas amanhã eu não sei, porque o inimigo do vírus pode estar ao meu lado. Eu posso estar contaminando outras pessoas. Então, essa consciência a gente tem que ter. Então, eu acho que pós-pandemia é um momento para que a gente possa refletir sobre o que estamos vivendo e, enfim, reprogramarmos as nossas vidas e também a forma de agir das nossas próprias atividades aqui no Poder Legislativo, imagino que no Tribunal de Justiça, Ministério Público, no próprio governo. Então, eu acho que isso serve como lição para todos nós. É importante porque esse período vai passar, né, deputado? E nós estaremos aqui durante todo esse período atendendo a população. Deputado, eu queria agradecer desde já a sua participação no Conexão, nessa live da segunda vice-presidência. Queria, antes de passar a palavra para o senhor se despedir, lembrar todo mundo que está assistindo, quem está assistindo pelo perfil da Assembleia, que pode continuar assistindo a nossa live, que ainda terá a participação aqui do Ministério Público, Tribunal de Justiça. Assistam pelo nosso perfil também, o @2vicetjpr. Deputado, muito obrigada pela participação. Em nome do desembargador José Laurindo, eu agradeço, obviamente, a participação do deputado aqui. Eu que agradeço, Marília. Um abraço ao nosso querido desembargador José Laurindo. Um abraço ao presidente do tribunal, governador, procurador-geral do Estado. Eu acho que isso é muito importante para fazer com que a população possa estar mais próxima dos seus
representantes do Estado do Paraná. Este é o nosso compromisso. Quero cumprimentá-los a todos e encaminhe, assim, as perguntas que, na medida do possível, depois desta live, a gente poderá, inclusive, responder questionamentos que possam surgir da população como um todo. Um abraço a todos. Muito obrigada, deputado. Nós faremos isso com certeza, né? Estamos anotando todas as participações de vocês. Estamos novamente conectados aqui no Conexão, que é a programação de lives da segunda vice-presidência. A gente já conversou com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, e também acabamos de falar com o deputado Ademar Traiano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Todos eles falando sobre as principais ações de combate ao novo coronavírus, como estão sendo realizados os trabalhos nesse momento de teletrabalho, home office, né, de isolamento social, como tudo isso está acontecendo no período de pandemia. A partir de agora, a gente vai falar com o representante do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Jacói. Acho que mais para lá um pouquinho. Aqui conosco. Ele é responsável, então, pelo Ministério Público aqui no Paraná. Muito boa tarde, Gilberto. Não, aqui não deu. Ele está nos assistindo, Olá. mas eu não sei se ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo, doutor? Como está? Tudo bom, doutor Gilberto Jacói, o representante do Ministério Público? Eu não estou com som aqui, querido. Doutor, Mas eu quero pôr o som aqui, senão não consigo. consigo. Que a gente está falando, Eu estou apesar sim, de estou a gente sim. já E olha, já cumprimento, então, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e agradeço o convite para a participação na pessoa do seu segundo vice-presidente, o professor José Laurindo, e o enalteço pela iniciativa. É muito importante nesse momento em que há uma falta de informação, às vezes até uma certa confusão acerca do comportamento social, que nós possamos chegar àqueles que têm a responsabilidade de dirigir as instituições detentoras do poder do Estado, especialmente aquelas que estão incumbidas do controle no sistema de justiça, e explicar à população, enfim, o que está se passando neste momento. Mas, ao cumprimentar o desembargador Zé Laurindo, Marília, na direção dessa live, eu gostaria de estender esse abraço ao desembargador Adalberto Xisto, que representa o Poder Judiciário e que o representa de uma maneira extraordinariamente maiúscula, né, na forma como tem se portado, na condução dos destinos do Judiciário paranaense, dando razão a uma história gloriosa da Justiça do Paraná e, portanto, de parceria com o Ministério Público no propósito comum de oferecer o melhor do sistema de justiça à população da Terra das Araucárias. Quero também estender enfaticamente o elogio e o reconhecimento ao governador do Estado do Paraná, o Dr. Carlos Massa Júnior, pela sua liderança. Exatamente como ele bem disse, em momentos como esse, mais do que nunca se faz necessário você ter uma visão de futuro, né? Porque, na verdade, nós só podemos escrever uma boa história do futuro a partir do momento em que você faça uma boa leitura do passado, corrija as distorções ocorridas, eventualmente possa estabelecer novos rumos e, sobretudo, cuidar da sua população como quem cuida da sua própria família. E é isso que nós temos visto no Paraná. Na verdade, os números que aí estão não são obra do acaso. É resultado de um trabalho de precaução do governo do Paraná, associado aos demais poderes do Estado e instituições, a uma responsabilidade ética pelo momento que nós vivemos. Enfim, né, nós experimentamos um sentimento coletivo aqui no Paraná de segurança, de proteção,
de cuidado, que foi objeto de uma ação coordenada, dirigida pelo governador, hoje destacadamente uma liderança nacional, com o apoio da Assembleia Legislativa, agilizando a apreciação de mensagens legislativas importantes para a população, como bem disse o seu presidente Traiano, e, sem dúvida nenhuma, com uma interpretação do direito pelo Judiciário e também pelo Ministério Público, compatível com o momento de exceção que nós estamos vivendo. Se puder continuar, desde logo, eu quero dizer também que não houve solução de continuidade em relação ao que foi referido no sentido do funcionamento da máquina administrativa do Estado do Paraná. Como disse o governador e o presidente da Assembleia Legislativa, também o Judiciário e o Ministério Público prosseguem, mesmo no trabalho virtual, no trabalho remoto, com a produtividade normal, quem sabe até incrementada ainda mais, pela facilidade que se tem de comunicação em tempo real, sem a necessidade de locomoção física, enfim, preservadas as condições de segurança nesse momento trágico experimentado pela humanidade. Nós percebemos que o mal que nos abate é um mal que choca valores, talvez que nos provoque, de fato, uma comoção ética, uma tomada de consciência a respeito daquilo que nós estamos querendo no presente grau civilizatório que nos encontramos. Percebemos, então, que essas desigualdades sociais, que esses abismos de classes, enfim, essa privação de bens e direitos, geradora de segmentos distintos, de enormes fronteiras sociais, religiosas, políticas, ficam mais claras em momentos como esse, em que nós percebemos que somos todos iguais, em que nós percebemos a importância da solidariedade, em que nós compreendemos como nós devemos permanentemente redescobrir, revisitar a nossa cura interior por um processo permanente de transformação do ego em alteridade. De fato, um momento para reflexão. Acho que todos vamos sair melhores dessa crise. Preciso que nós estejamos atentos à nossa condição humana. E é isso que nós, aqui no Paraná, temos procurado fazer. Desde o governador, dando o exemplo com a sua liderança, ao presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, e aqui a chefia do Ministério Público do Estado do Paraná. Conjugar esforços de mãos dadas, porque não há outro inimigo no momento, não há dicotomias. Nós não estamos trabalhando contra a economia ou optando pela saúde. Nós todos estamos juntos por um só propósito: salvar vidas humanas, quer dizer, nos comovermos coletivamente com a dor e o sofrimento que abate tantos lares por perdas de um mal que pertence a toda a humanidade. E que... Eu queria, desculpe interrompê-lo, eu gostaria já de a gente começar essa nossa conversa falando especificamente do Ministério Público, como essas ações nesse período, como o senhor acabou de falar, mudou completamente, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de agir, como tudo isso influenciou o trabalho do Ministério Público, como que vocês conseguiram continuar as ações nesse período de isolamento social? Bem, o Ministério Público tem incumbências plurimas, Como todos sabem, nós devemos defender a ordem jurídica, especialmente jurídico-constitucional. E, evidentemente, as violações de direitos fundamentais, elas prosseguem e, consequentemente, a incumbência do Ministério Público também deve continuar sendo desempenhada. Porém, neste momento,
para bem interpretar a ordem jurídica constitucional, nós temos que ter atentos às prioridades estabelecidas em relação aos valores. E esta é clara, né, em relação à vida humana. É evidente que o bem maior a ser protegido e tutelado é a vida. E, consequentemente, a prioridade que se espera é de políticas públicas voltadas à proteção da saúde da população. Consequentemente, o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, deve dirigir preponderantemente a sua ação de uma maneira mais prioritária para a defesa da vida nesse momento, né? E pautar a sua forma de atuação pela fundamentação sanitária, consistente nas evidências científicas, porque o direito só pode caminhar a par da orientação da ciência, e já que a atuação do direito se dá sobre uma base científica, é a ciência jurídica, né? E aqui nós não podemos fazer uma leitura desse momento de crise, né, que abate toda a humanidade, uma leitura religiosa do problema, uma leitura política, como muitos fazem, uma leitura ideológica ou uma leitura econômica, porque nós estamos diante de um problema sanitário. Fundamentalmente, portanto, o que nós temos que ter é a base científica que vem das autoridades sanitárias, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, das Secretarias da Saúde, daquelas autoridades que detêm uma base científica que oriente a nossa ação, a forma de atuar do Ministério Público na defesa da ordem constitucional. E o que nós temos, portanto, hoje? Nós temos dois segmentos ou duas dimensões conceituais. A primeira delas é a da precaução, a segunda é a da prevenção. Quando nós temos certeza científica, então nós podemos pautar a nossa ação a partir dessa certeza científica, né? Edificar uma casa, por exemplo, na área de recomendações ambientais, segundo essa certeza científica, dentro de um determinado projeto. Quando nós não temos essa certeza científica, que é o caso, porque há uma incerteza científica acerca da propagação desse contágio, né? Há muitas incertezas científicas, então nós estamos diante da precaução, e o princípio da precaução tem base constitucional. Significa que a dúvida é o princípio maior da precaução. E essa dúvida está aí, né? Há um ditado que diz: não há precaução em sair de guarda-chuva de casa quando está chovendo. Aí há prevenção, evidentemente. Há precaução quando você sai de guarda-chuva em tempo nublado. E nós estamos em tempos nublados, incertos. Por isso é que o Ministério Público, a par de prosseguir na sua atuação da defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, estamos preponderando a defesa da vida e da saúde, a fiscalização, portanto, né, em face do novo coronavírus, da imprescindibilidade da contínua adoção de todas as medidas de precaução necessárias, porque, segundo o fundamento científico que nos passam hoje, é necessário, e os países que já experimentaram antes os efeitos desse contágio nos fornecem essa leitura do passado. Enfim, né? Aqueles que retardaram as medidas de contenção social e de isolamento experimentaram uma explosão de contágio que fizeram com que colapsasse a sua rede de atendimento de saúde. E o que acontece é que lá nós vimos um número de mortes muito maior do que ocorre aqui no país, que, de certa forma, fez a sua lição de casa, né? Evitou a disseminação descontrolada do vírus,
que pudesse afetar gravemente o indivíduo e a própria sociedade, que pudesse colapsar a nossa rede de saúde. Mesmo assim, nós vivemos diversidades num país continental. Nós temos estados em condição precária de atendimento à saúde. Nós temos cenas dramáticas de covas coletivas, enfim, né? O que leva hoje, né, às vezes, a incompreensões no tocante à forma de atuação das instituições do sistema de justiça, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, seja, às vezes, até dos gestores que tomam esse cuidado e essa cautela. Por quê? Porque, na verdade, não se tem certeza de que aquele ato de aglomeração de pessoas que já tem aqui ou ali retornado, né, não se reflita num aumento da curva de doentes, desordenado, enfim, que impacte na capacidade da nossa rede de saúde. Aqui no Paraná, se nós temos uma situação relativamente, não digo confortável, mas melhor do que a de outros estados, né, nós temos que saber que o sistema de saúde é universal. Nós somos um país continental e o sistema de saúde é único. Nós somos vizinhos de um estado que está, né, agudamente contaminado, com problemas crônicos, que, de repente, com sua rede de atendimento de saúde colapsada, pode reclamar, enfim, né, o compartilhamento dessa capacidade de atendimento. Enfim, e o que nós vemos é que instituições de renome nacional e internacional têm permanecido ainda na base de incertezas científicas. É evidente que nós temos que olhar o outro cenário, né? Nós sabemos que o isolamento social provoca, naturalmente, uma paralisação econômica, que é também preocupante, porque é indispensável que a economia se aqueça para a preservação do emprego e da renda, especialmente, né, para os recursos essenciais à subsistência das populações mais vulneráveis, das parcelas mais vulneráveis da população, que dependem disso para o seu sustento biológico, para se alimentar, enfim, né? Mas esse final do processo não chegou ainda e nem pode se dar de uma maneira muito abrupta. É preciso, se nós entramos no isolamento social, na contenção social, isso foi positivo para que nós pudéssemos nos preparar para dar conta dessa demanda razoavelmente, né? É preciso que agora a gente, né, tenha muita responsabilidade na saída desse processo, que seja lenta e, ao mesmo tempo, diferenciada, mesmo dentro do Paraná, que apresenta panoramas absolutamente distintos, diversos. Nós temos regiões, do ponto de vista epidemiológico, né, que estão mais afetadas que outras regiões. Então, tenho certeza que o governo do Paraná está atento a essa situação e também nós estamos orientando, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde Pública, esse tipo de atuação, né? É evidente que o Ministério Público, os promotores, as promotoras, não querem nem podem substituir os gestores, mas eles têm o seu papel constitucional, né? O limite de atuação do Ministério Público tem que se pautar, né, exatamente pela fundamentação sanitária, pela base científica. E, repito, nós só conseguiremos escrever um futuro coerente com uma leitura responsável do passado. Nós vemos o Reino Unido, né, hoje, talvez arrependido de ter retardado as medidas de isolamento e de contenção social,
pela explosão hoje, os noticiários estão a revelar que já está como o segundo país mais contaminado. Nós vemos nos Estados Unidos a experiência dos Estados Unidos, vemos a Itália agora aos poucos retornando à normalidade, com muita responsabilidade, vemos a experiência da Alemanha, né? É essa leitura do passado necessária agora diante de um quadro de incertezas científicas, né? O que nós Doutor, queremos... Pois não. doutor, eu queria te interrompendo, só falar um pouquinho. O senhor descreveu muito bem esse cenário que a gente vive agora, né? Um cenário muito diferente. E o Ministério Público, como o senhor pontuou, está muito atento a essa diversidade, a esse momento, né, de muita diversidade. E eu queria agora saber mais a respeito dessas questões tecnológicas, né? O Ministério Público está funcionando e como isso está acontecendo, né? Como que os servidores, que os trabalhadores estão fazendo, né, para acessar o Ministério Público? Como que o trabalho está sendo feito? Também garantindo o isolamento, como o senhor já falou, né? Então, todo mundo fazendo esse trabalho remoto, como que está essa questão prática, né? Como que o trabalho está acontecendo? Bem, é evidente, muito boa a sua pergunta para esclarecimento, é evidente que a par dos males causados pela pandemia, outras violações de direitos acontecem, o fluxo da vida social prossegue. Se falou aqui em aumento da violência doméstica, se falou, enfim, né? Há direitos sendo violados e há necessidade de atuação do Ministério Público na defesa da sociedade. Então, o Ministério Público é capilarizado. Há uma promotora, um promotor de justiça perto da população, atingida em seus direitos, né? E existe no site do Ministério Público essa indicação, né, do contato virtual, ou até mesmo, se necessário, presencial com a sua promotora, com o seu promotor de justiça, né, que continua essa promotora e esse promotor a prestar o seu trabalho pleno, remoto, mas também presencial, se necessário, né, numa produtividade normal, num contato absolutamente de fluxo contínuo com a população, né? Enfim, né, promovendo as medidas necessárias, né? O que está vedado por recomendação científica é o trabalho presencial, é a permanência, ou quando isso tem que se dar, né, dentro de condições de segurança, né, que sejam observadas as regras aí, recomendadas pelas autoridades sanitárias. De parte aqui da administração superior, do Ministério Público, nós temos, naturalmente, a prestação de serviços presenciais, né? Estamos aqui permanentemente na Procuradoria Geral de Justiça e temos os segmentos de orientação do trabalho, agora emergencial, das promotorias, permanentemente ocorrido pelos órgãos de apoio aos órgãos de execução. Hoje mesmo, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde Pública, numa videoconferência com os colegas do interior, interpretando, a partir da leitura que faz diária, né, horária, dos acontecimentos, respondendo perguntas, oferecendo soluções, né? E aí, na base, a promotora e o promotor está lá, junto com o gestor, fiscalizando as regras, né, necessárias para, né, a preservação da vida e da saúde da população. Então, nós temos esse canal. Se alguém tiver algum tipo de dificuldade de acesso, né, virtual, há, inclusive, a possibilidade de utilizantes de outra metodologia que está sugerida ali no site, entrar em contato com o seu promotor ou a sua promotora natural,
né? Seja por formulário, seja por outro meio que ali está indicado, né? E os telefones também aqui da Procuradoria estão à disposição. Nós estamos permanentemente em plantão para atendimento da população. Muito importante esse esclarecimento, doutor. A gente vai chegando ao fim dessa participação, né? Temos um limite aqui de tempo que o Instagram nos coloca, mas eu queria agradecer desde já a sua participação em nome do desembargador José Laurindo de Souza Neto, doutor. Muito bem, muito obrigado. Um abraço fraterno de irmão ao José Laurindo, ao desembargador Xisto, ao Poder Judiciário e, sem dúvida nenhuma, o registro de que esse meio de comunicação, essa forma de chegar à população, é de ser permanecido em destaque. Aí o Ministério Público está à disposição, com respeito institucional e as homenagens ao Judiciário do Paraná. Muito obrigada, doutor. Vou lembrando que quem está acompanhando o doutor Giacoia aqui pelo Ministério Público pode continuar assistindo a nossa live no nosso perfil do Instagram, 2ViceTJPR. Muito obrigada, doutora. A gente vai encerrar a sua conexão agora para a gente se conectar com mais um participante aqui no Conexão, a programação de lives da segunda vice-presidência. Eu falei agora com o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia, o responsável pela atuação do Ministério Público aqui no nosso estado do Paraná. A partir de agora, a gente vai procurar aqui a nossa conexão com o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Está entrando aqui. Muito boa tarde, desembargador. Desembargador que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo ao Conexão, desembargador. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, a você, Marília. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o desembargador José Laurindo, nosso segundo vice-presidente, um magistrado exemplar e muito criativo, tanto que nos brinda com essa live, né? Tenho certeza que isso foi ideia dele, ele sempre, em toda a carreira, teve muita criatividade. Quando foi juiz dos juizados especiais, vários projetos ele idealizou e estão em andamento até hoje. Então, eu cumprimento meu querido amigo, desembargador José Laurindo. Quero também cumprimentar, e acredito que estejam prestigiando essa live também, o nosso primeiro vice-presidente, o desembargador Wellington Coimbra de Moura, o nosso corregedor-geral da Justiça, o desembargador José Augusto Gomes Aniceto, e o corregedor da Justiça, o desembargador Luiz César Nicolau. Quero cumprimentar também o governador Carlos Massa, eu não gosto de dizer ratinha, né? Às vezes acabo dizendo, né? Já disse isso várias vezes a ele, né? Mas ele gosta até porque é o nome político dele. Então, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Quer dizer que é uma honra muito grande de exercer, neste momento, a presidência do Tribunal de Justiça, tendo ele como governador. Ele realmente, como já disse o presidente Traiano, disse o doutor Giacoia, ele é um líder e tem comandado o Estado com muita maestria. Só para que os senhores tenham a ideia, né? O número de contágios diários aqui no estado do Paraná caiu pelo 7º dia, apenas 22 casos. Não foi registrado aqui em Curitiba, na nossa capital, nenhum óbito em 72 horas. A média de óbitos no estado se manteve em 3 por dia. E a taxa de ocupação das UTIs, em se tratando de adultos, 32% apenas, e enfermaria 13%. E pediátrico 20% e enfermaria 3%. Quer dizer, isso demonstra que o nosso estado está muito bem administrado. Então, quero parabenizar o nosso governador, tenho ele em alta conta, tenho dito que o governo que ele está exercendo e toda a sua equipe é uma equipe que demonstra muita responsabilidade e nos transmite muita segurança, principalmente na questão ética. Nós estamos muito satisfeitos de termos o governador Ratinho Júnior à frente do nosso governo. Cumprimento também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, Assembleia Legislativa que modernizou-se na gestão do deputado Traiano. Eu acompanhei, estive na Assembleia em todos os eventos, principalmente quando da instalação do SEI, da Portal de Transparência. Então, hoje a Assembleia Legislativa é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para nós paranaenses. Cumprimento também o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, meu querido amigo,
que a quarta vez que ele é a justiça. A história dele se confunde com a do próprio Ministério Público. Ele é uma pessoa extremamente hábil, extremamente estudioso, uma pessoa que representa maravilhosamente bem o Ministério Público do Estado do Paraná. Hoje, o Ministério Público tem um papel muito importante na sociedade. Hoje é possível ao Judiciário intervir em políticas públicas, o que não ocorria até 1994, e a partir de então o Poder Judiciário pode se imiscuir em políticas públicas, e o Ministério Público é um dos atores principais para fazer agir o Poder Judiciário, para que o Judiciário, então, profira várias decisões. E várias dessas decisões que o Judiciário tem prolatado neste momento de pandemia, mediante provocação do Ministério Público. Então, quero deixar o meu abraço ao meu querido amigo Dr. Jacóia, né? Também quero cumprimentar do conselheiro Nestor Batista, do Tribunal de Contas, também pelo brilhante trabalho que tem realizado à frente desse órgão de extrema importância para a boa administração e a boa gestão do dinheiro público. A você, Marília, também cumprimento, meus parabéns pelo seu trabalho, e na sua pessoa todos os servidores do Poder Judiciário, né? Então, estou à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigada, desembargadora. Eu quero até registrar aqui a presença. A gente tem muitos servidores nos assistindo nesse momento, centenas de pessoas, muita gente do interior do estado está nos acompanhando aqui no Conexão, essa live que falou sobre as principais ações tomadas pelos chefes de estado para combater o novo coronavírus. E aí, desembargadora, o senhor falou já, inclusive, a respeito desse trabalho que foi feito em conjunto, né, entre todas essas entidades, e o reflexo disso lá no comecinho, né, dessa pandemia, o Tribunal de Justiça, ali no meados do mês de março, já criou um comitê temporário interinstitucional de prevenção ao coronavírus. E nesse comitê já tinham representantes do Judiciário, inclusive o desembargador José Laurindo de Souza Neto integrou esse comitê, né, integra até agora o Ministério Público, membros da Defensoria, da OAB. Isso já mostra como desde o início o trabalho foi feito de forma conjunta e foi a partir desse comitê, dessas primeiras reuniões, quando ainda não era necessário o isolamento social, foi a partir dessa reunião, desse comitê, que as primeiras medidas importantes foram tomadas pelo Tribunal de Justiça, desembargador. Sim, eu quero dizer que aqui no Paraná nós estamos dando exemplo do que significa cumprir ou dar eficácia à norma constitucional de harmonia dos poderes. Nós temos trabalhado em conjunto com o governador, com o presidente da Assembleia, também com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. E temos tomado as decisões porque, na verdade, o Judiciário, várias pessoas trabalham no Judiciário, trabalham nos fóruns, enfim, todas as pessoas envolvidas no sistema de justiça. Não só os magistrados, os servidores, mas também os promotores de justiça, os procuradores, os defensores públicos e os procuradores do Estado. Então, todas as pessoas, elas também estão envolvidas nesse momento de pandemia, e nós temos que tomar soluções em conjunto, né? Principalmente com a maior parcela de atores desse sistema de justiça, que são os advogados, né? Então, desde o início nós procuramos fazer isso, e isso surtiu efeito fabuloso, e tudo que nós estamos implementando tem o respaldo de todos esses. Bom, desembargador, já a partir, né, dessa primeira reunião aí com o comitê, foi instalado o teletrabalho, né, a partir da decisão de isolamento social. Bom, assim, nós continuamos trabalhando, ainda que de forma remota. O que acontece é que nesse período, no primeiro mês, o Tribunal de Justiça mostrou um aumento da produtividade, né? Revelou que a gente continua distante, mas a gente continua trabalhando, né, desembargador? Esse número foi muito importante para mostrar a manutenção do Judiciário paranaense. No teletrabalho nós implementamos aqui no nosso tribunal o ano passado. Foi um projeto da nossa assessoria de projetos da presidência, que hoje é capitaneada pelo desembargador Noivaldo de Quadros, aprovada pelo órgão especial, e está surtindo muito efeito.
No início, nós tivemos pouca adesão e hoje, na verdade, a adesão é quase que total, né? Quase total. É muito importante o teletrabalho porque nós pudemos nos prevenir, todos esses atos normativos que nós editamos teve por base salvaguardar a vida e a saúde de todas as pessoas envolvidas no sistema de justiça, aos magistrados, aos servidores, aos nossos colaboradores, aos advogados, aos procuradores, aos promotores de justiça, todas essas pessoas. E graças a Deus nós não temos notícia de que uma dessas pessoas, desses atores, tenha se contaminado ou tenha acontecido uma situação, enfim, pior. Graças a Deus nós estamos trabalhando bem e funcionando bem. Mas devemos também enaltecer o trabalho dos ex-presidentes do nosso tribunal. Vários presidentes, cada qual no seu momento, na sua gestão, colaborou e implementou mudanças e atualização no nosso processo eletrônico, no nosso Projude. Hoje, o nosso Projude, nós temos todos os processos no estado do Paraná, eles são eletrônicos, nós não trabalhamos mais com processos físicos. Então, nós estamos dando um verdadeiro show. Eu tenho conversado diariamente com o Conselho Nacional de Justiça, com o secretário-geral do Conselho, desembargador Adamec, e ele tem tecido vários elogios, o CNJ tem tecido vários elogios ao Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, esse é um trabalho que não foi meu, é um trabalho de todos os ex-presidentes que passaram aqui pela presidência do nosso tribunal. Então, hoje nós estamos tranquilamente trabalhando e a nossa produtividade aumentou e muito. E eu até procurei pensar e conversar com técnicos para verificar o porquê, o motivo desse aumento. Talvez em razão das pessoas não necessitarem mais de se deslocar ao local do trabalho, da sua residência ao local do trabalho. Esse tempo que as pessoas gastavam, elas estão utilizando para o trabalho. Além disso, um outro fator, penso eu, que seria a concentração. Então, quando a pessoa está em casa, no seu escritório, ela tem um poder maior de concentração e o trabalho rende mais. Eu estou muito orgulhoso, quero dizer que estou muito orgulhoso do Poder Judiciário do Estado do Paraná, dos nossos magistrados, dos nossos servidores, porque nós estamos, repito, dando um show, exemplo para o Brasil. Pois é, desembargadora, a gente tem muitas participações aqui dos servidores, muitos deles, né, estão, claro, em horário de trabalho, nos acompanhando ao mesmo tempo, né, que fazem as suas atividades, mas está todo mundo ansioso para saber, existe um prazo para o trabalho presencial voltar a funcionar, presidente? Não, eu hoje conversei com o desembargador Adamec, como eu disse, que é secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e ele me disse que estão estudando, isso é apenas um estudo, né? Estão debatendo isso ainda e provavelmente em breve editarão um ato administrativo, que a melhor solução seria, um estudo, deixar a cargo de cada tribunal ou de cada estado, de verificar seus prazos, ou de deliberar, melhor dizendo, se os prazos continuam a correr, se eles devem ser suspensos, se os fóruns devem reabrir ou não devem reabrir, enfim, porque nós temos situações aqui no Brasil diferenciadas. Por exemplo, o nosso estado do Rio Grande do Sul, aqui no Sul, o Rio Grande do Sul não tem hoje a estrutura que nós temos, né? O processo eletrônico deles não é aperfeiçoado e está tão aperfeiçoado, vamos dizer assim, como o nosso, né? Exemplo também São Paulo. Então existem muitos processos físicos em andamento. Então a situação desses dois estados que eu disse, também como exemplo, é bem diferente do estado do Paraná. Então eu acredito, tenho conversado sempre com o CNJ nesse sentido, deixar a cargo de cada estado, né? Cada estado da federação, de acordo com as suas peculiaridades, decidir como gerir o Poder Judiciário daqui para frente. Bom, claro que essa é uma decisão que vai ser baseada com muita cautela, né, nas recomendações do CNJ. Enfim, tem muita gente perguntando, falando a respeito de outros tribunais que já disseram que vão estender esse período, né, de teletrabalho. Então, o Tribunal de Justiça, ele vai tomar essa decisão
de tempos em tempos, desembargador. Não existe uma resposta imediata de retorno agora, então. Não, eu até pedi para o nosso diretor de comunicação, Dr. Mardi, fazer uma matéria utilizando-se da estatística, verificar o ano passado nossa produção, nesse período, né, de março a maio, e a produção de hoje, para mostrarmos que a nossa produtividade ela aumentou. Porque hoje, também conversando com o desembargador da AMEC, ele disse que vários órgãos de imprensa estão criticando o Poder Judiciário em determinados estados, em que não se tem essa estrutura que nós temos aqui, né, que os processos físicos estão paralisados, que o Judiciário está paralisado. Aqui no Paraná, o único problema que nós temos, que daí adiante vamos verificar como corrigir isso, ou como achar uma solução, né, evidentemente, diante de critérios técnicos, de acordo com as orientações das autoridades da saúde, principalmente do nosso departamento médico, e quero aqui enaltecer a figura do Dr. Paulo Andrigueto, que tem realizado um trabalho maravilhoso, maravilhoso. A questão do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri que, infelizmente, as sessões do Tribunal do Júri elas estão paralisadas, né? Paralisadas. Então, é o único problema que nós temos aqui para ser resolvido. Mas, no mais, nós temos condições de trabalhar, se continuar esse surto, enfim, esse pico, vamos ver o que vai ocorrer para frente, mas da maneira que nós estamos trabalhando em casa, nós estamos trabalhando ainda melhor do que estávamos fazendo com o trabalho presencial, como eu disse, em razão daquelas situações que eu comentei, né? Bom, desembargador, antes de eu passar para a próxima pergunta, deixa eu só relembrar a todos que estão nos assistindo. Hoje os comentários estão bloqueados para que você possa ver os nossos participantes e é possível mandar a sua participação, seu comentário ou uma pergunta pelo ícone de pergunta, que é um ponto de interrogação, está aqui abaixo na sua tela. Desembargador, o senhor falou a respeito dessa produtividade que até aumentou, e exemplo disso a gente mostra que nos juizados, né, competência aqui da segunda vice-presidência, nós criamos novas ferramentas para continuar atendendo toda a população, né? As audiências estão acontecendo de forma virtual, a gente tem mediação, conciliação sendo realizada dessa forma. Tudo isso deve influenciar o trabalho do judiciário, inclusive no futuro, quando a gente puder retomar a normalidade, não é, desembargador? Sem dúvida nenhuma. Esse trabalho, como eu disse, enalteci no início e enalteço novamente, o trabalho da segunda vice-presidência, hoje sob direção do desembargador Zé Laurindo, né? Também o ano passado nós também dotamos todos os fóruns de aparelhos para videoconferência e também normatizamos a situação. Então hoje, por isso que eu digo, o Paraná está dando um exemplo. Todas as comarcas hoje têm material, né, para realizar a videoconferência, né? Então, e o desembargador Zé Laurindo também, ele fez dotar os juizados especiais também desse equipamento, melhor dizendo, em vez de material, esse equipamento para as videoconferências, e o trabalho está sendo desenvolvido com muita maestria, com muita dedicação e com muita eficiência. Bom, desembargador, além disso, a gente tem uma questão de solidariedade aqui do tribunal, né? O Tribunal de Justiça do Paraná está liderando um ranking do bem, que é um ranking de repasses, né, para a saúde. A gente tem feito isso aqui, já foram mais de 25 milhões de reais que foram repassados para recursos da área da saúde. 30% desse valor, ou seja, mais de 8 milhões, são provenientes dos juizados especiais. Desembargador, eu queria que o senhor comentasse um pouco de onde vem esse valor, né, para as pessoas que não entendem exatamente como funciona esse mecanismo, e como que foi essa decisão em repassar esse valor para a área da saúde. Pois não. Antes de responder essa pergunta, Marília, 2 pontos que eu reputo importantes, né, até para enaltecer também o trabalho do Tribunal de Justiça, do 2º grau de jurisdição dos nossos desembargadores e juízes de direito substitutos em 2º grau. Também o trabalho está a todo vapor. Nós temos as audiências, ou melhor dizendo, desculpem, o plenário virtual, as sessões pelo plenário virtual, que também foi introduzido ano passado no nosso tribunal, e está funcionando maravilhosamente bem. A produtividade também aumentou. E as sessões presenciais, elas
a partir agora do mês de maio, elas foram substituídas pelas sessões por videoconferência. Então, a partir da semana que vem, já os colegiados do tribunal também estarão atuando em videoconferência. Também é outra solução que nós adotamos. Há um outro programa também, que é Hashtag Conectados TJ Paraná, que também é um programa desenvolvido pela assessoria de projetos da presidência. Como eu disse, essa assessoria hoje é capitaneada pelo desembargador Novaldo Quadros, que vários voluntários se inscreveram, magistrados, servidores, estagiários, para ajudar aqueles colegas que estão em casa, estão se sentindo deprimidos, ou muitos no interior, por exemplo, muitos magistrados, magistradas, às vezes sozinhos no interior, que poderão conversar e trocar ideias, enfim, um bate-papo para que não se sintam sozinhos e desamparados, né? Também um outro projeto importante. No que diz respeito a essa transferência de valores para o Poder Executivo, como eu disse desde o início, né? Isso demonstra aqui no Paraná a eficiência da gestão pública e o cumprimento do princípio constitucional da harmonia entre os poderes. Fizemos baixamos um decreto que os magistrados transferissem para o Fundo de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, as penas decorrentes de multas criminais, de suspensão condicional do processo, de transação penal, e os juízes foram transferindo para a Secretaria Estadual de Saúde, para o fundo específico, e hoje já passa esse valor de 26 milhões de reais. Nós estivemos conversando com o governador em várias reuniões, e isso é muito importante porque o Estado tem condições de adquirir equipamentos, EPIs, enfim, num custo menor, porque a quantidade adquirida será maior, um custo menor, e se for o caso, até importar esses equipamentos. Então, é muito importante. Então, aqui eu quero enaltecer todos os magistrados, enaltecer e agradecer todos os magistrados do Paraná pelo esse trabalho realizado. Também demonstra a nossa solidariedade. Como disse o Dr. Jacóia, minutos atrás, nós precisamos ser solidários nesse momento. E o Judiciário está demonstrando que isso está fazendo. Bom, desembargador, eu queria registrar aqui a presença de diversas pessoas do Judiciário aqui de Curitiba. Eu tinha falado do interior, mas aqui de Curitiba também tem bastante gente nos assistindo nesse momento. Temos advogados de todo o estado que estão aqui assistindo a nossa live. Temos presidentes aqui da OAB que estão acompanhando a nossa live. E uma pergunta que também apareceu mais de uma vez, desembargador, é uma pergunta um pouco polêmica, que fala a respeito do congelamento dos salários dos servidores. Eles gostariam de saber a posição do desembargador a respeito disso. O congelamento é legislação federal, né? Nós temos que cumprir. Há uma discussão, eu fiz uma reunião essa semana com o sindicato entende que não seria aumento a questão da database, seria a reposição inflacionária. Eu disse que é para eles fazerem um pedido e tal, que nós vamos analisar e vamos decidir de acordo com a legislação, de acordo com o que for jurídico, né? Quero dizer também, agradecer, Marília, que todo esse trabalho que nós estamos realizando aqui no Paraná, que graças a Deus está funcionando muito bem, nada seria possível se não tivesse apoio de todo o tribunal, de todos os embargadores que compõem esse tribunal, né? Todas as pessoas, profissionais maravilhosos, de extrema competência, e quero agradecer. Ninguém anda sozinho. Se não fosse o apoio de todos os embargadores, principalmente os embargadores do órgão especial, aqueles embargadores que estão trabalhando com a cúpula diretiva também, em comissões, enfim, e também dos próprios embargadores da cúpula diretiva, o primeiro vice-presidente, o desembargador Wellington, que está realizando um trabalho maravilhoso na sua área de atuação, a segunda vice-presidência, o desembargador Zé Laurindo, como eu disse, também um trabalho excepcional. O desembargador Aniceto, na Corregedoria Geral, editou vários atos administrativos no que tange ao foro extrajudicial, no que foi coadjuvado pelo desembargador Luiz César Nicolau, também um grande profissional. Então, tudo isso que nós conseguimos não foi fruto do meu trabalho, né? Eu tive, tivemos algumas ideias, enfim, e essas ideias foram implementadas, mas não fosse o apoio de
todos os embargadores desse tribunal, nós não estaríamos hoje como nós estamos. Então, o meu agradecimento público a todos eles. Bom, desembargador, eu queria agradecer desde já. Tem bastante pergunta ainda dos servidores querendo saber como que vai ser feita essa retomada do trabalho presencial, mas como ainda não existe nenhuma definição, importante a gente destacar que o site do Tribunal de Justiça tem feito um trabalho importante de divulgação de todas essas questões. Então, toda a informação nova que tiver, com certeza, todos vão ter acesso acessando o nosso site, não é, desembargador? Sim, aí eu quero enaltecer não só a Diretoria de Comunicação Social, o nosso diretor, Marde Machado, mas também a você, Marília, na segunda vice-presidência, na primeira vice-presidência também, o site muito bem elaborado, na Corregedoria Geral da Justiça, enfim, o trabalho é de todos, não é nosso, é de todos, né? Um trabalho espetacular. Não temos problemas para resolver problemas que necessitam a presença de servidores, às vezes de magistrados que têm que se dirigir ao fórum, se dirigir aqui ao Tribunal de Justiça, ou qualquer unidade administrativa do tribunal. Lá nós temos a divulgação no site de todos os contatos, de todos os telefones, de todos os meios eletrônicos, e isso está funcionando muito bem. Então, também enaltecer esse trabalho. Quero também não deixar de enaltecer o trabalho do DETIC, do Departamento de Tecnologia e Informação do Tribunal. Eles foram realmente maravilhosos e guerreiros no início do teletrabalho, porque de uma hora para outra, nós tivemos que autorizar os servidores a levar os computadores para casa, e eles tiveram que trabalharam muito, trabalharam sábado, domingo, de madrugada, e foi um resultado fabuloso. Então, também enaltecer a figura dos servidores do DETIC, né? Como também a todos os demais servidores, evidentemente, mas os servidores do DETIC, eles tiveram um trabalho gigantesco e foram muito eficientes no início desse trabalho que nós estamos desenvolvendo em casa. Muito obrigada pela participação, desembargador. Em nome do desembargador José Laurindo de Souza Neto, quero agradecer essa participação nessa live que reuniu os principais chefes de Estado do Paraná para falar sobre essas ações contra o Covid, esse momento muito novo que a gente está vivendo. Vou agradecer mais uma vez, desembargador, por participar aqui do Conexão com a gente. Eu é que agradeço, uma honra participar ao lado do governador Carlos Massa Júnior, né, dizer que, repito, é uma honra hoje estar aqui no Tribunal de Justiça, e ele como governador, o mesmo eu digo do deputado Traeiro na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem desenvolvido um trabalho fabuloso, um trabalho excepcional nesse momento de pandemia, e também ao Dr. Gilberto Giacoia, chefe do Ministério Público Estadual, pelo brilhante trabalho que todos os promotores, todos os representantes do Ministério Público têm realizado no Estado do Paraná. A minha admiração, o meu respeito por todos eles. Muito obrigada, desembargador. Muito obrigada. Com essas palavras do desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, a gente termina o Conexão de hoje. Eu quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, além do Instagram, temos o Facebook, também temos um canal no YouTube, onde essa live vai estar disponível já já. Ela fica disponível 24 horas no Instagram, na sequência a gente já coloca ela no YouTube e você pode acessar por lá as lives anteriores também. Além disso, temos o nosso site www.tjpr.jus.br/2vice. Acompanhe todas as nossas ações, os nossos projetos e novidades pelas nossas redes sociais e pelo site da segunda vice-presidência. O Conexão de hoje vai terminando aqui, mas fiquem conectados com a gente. Na próxima semana nós teremos um novo encontro, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente já faz o convite para vocês ficarem conectados com a gente, e na sequência a gente já fala quais serão os novos temas que a gente vai abordar no Conexão aqui da segunda vice-presidência. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.